Olá, turma! Aqui quem fala é o professor Alexander. Nesse vídeo a gente vai dar sequência ao nosso curso de Planejamento e Controle da Produção. O tema da aula de hoje, a elaboração do Plano Mestre de Produção, tá? De maneira bem resumida. Primeiramente, o PCP, ele faz o planejamento da capacidade. O planejamento da capacidade é um planejamento de longo prazo, tipicamente de alguns anos, em que a empresa ela precisa definir qual vai ser a capacidade dela no futuro, a capacidade instalada. Lembra lá da aula de capacidade? Capacidade instalada. Construção de novas fábricas, estudo sobre a localização industrial, estudo sobre o arranjo físico que tem que ser colocado, quais são as novas linhas de produtos, novos produtos que ela vai oferecer, os novos mercados que ela pretende alcançar. Tudo isso aparece no chamado planejamento da capacidade, que ocorre no horizonte de muito longo prazo, né, de anos. Bem, num horizonte menor, tipicamente de 12 meses, de um ano, ela constrói, né, o PCP ele constrói o chamado planejamento agregado de produção, que a gente chama também de plano de produção. Nesse plano, ele vai conter principalmente o que vai ser produzido ao longo dos meses, ou seja, é a definição da capacidade disponível. E aí existem duas estratégias básicas nesse sentido, que, né, vamos colocar assim, duas estratégias extremas nesse sentido. Por um lado, ele pode manter a capacidade constante, de maneira que, enquanto a capacidade for maior do que a demanda, vai se formar estoque, porque esses produtos que foram fabricados não estão sendo vendidos. Só que nos períodos em que a demanda é maior do que a capacidade, o que vai acontecer? Esses estoques que foram gerados vão sendo, então, absorvidos. Então essa é uma estratégia extrema. Uma outra estratégia extrema seria a gente fazer com que a capacidade acompanhe a demanda. E aí, para isso, a gente teria que ficar contratando e demitindo funcionário, né? Para poder fazer com que a capacidade acompanhe a demanda. É lógico que, na prática, a empresa ela vai fazer uso de horas extras, subcontratação, né, terceirização, a mudança de turno de trabalho, mudança no período de férias, né? Tudo isso no sentido de tentar fazer com que a capacidade, né, e a demanda elas sejam mais sincronizadas possível. Seria assim, a definição da alternativa que permite que a gente reduza o nosso custo de produção, ou que a gente maximize nossos ganhos, no sentido de que a gente consiga fazer com que a gente tenha capacidade disponível para atender a demanda ao longo do próximo ano, ao longo de 12 meses. Então, esse é o objetivo do plano de produção, garantir que a capacidade disponível seja suficiente para atender a demanda. E aí nós chegamos, nesse momento, no plano mestre de produção, chamado também de PMP, né, da sigla em português, ou MPS, que seria a sigla em inglês, né? PMP ou MPS, todas as duas são utilizadas normalmente, tá? Qualquer uma das duas são bastante utilizadas. O que o MPS ele vai fazer? Ora, agora que eu sei que eu tenho capacidade disponível para atender a demanda, nesse momento, então, eu vou começar a planejar o que eu preciso produzir nas próximas semanas, agora no horizonte menor, tipicamente de 3 meses, de cada produto acabado. Para quê? Para atender essa demanda. E agora a gente tem tanto demanda de curto prazo, que são demandas normalmente de pedidos firmes. O que são pedidos firmes? Aqueles pedidos que foram contratados, produtos que já foram vendidos. E também, né, num horizonte de tempo lá maior, né, daqui a 5, 6, 8 semanas a mais, ou mais, a gente tem ainda a previsão de demanda, de pedidos que ainda não foram feitos. Então, tendo essa informação de demanda, que a gente recebe do setor de vendas, a gente é capaz de construir o nosso plano mestre de produção. E esse plano mestre de produção vai especificar o que precisa ser produzido em cada semana. Essa informação do plano mestre de produção, ela vai ser útil. O que tem que ser produzido em cada semana? Vai ser útil para o setor de produção, lá para o nível operacional, lá para a programação da produção, lá para o chão de fábrica, aonde ele vai saber, ó, o MPS falou pra gente, a gente precisa produzir 300 unidades desse produto na semana 3. Então o que a gente vai fazer? A gente vai se programar
para que na semana 3 a gente tenha as 300 unidades desse produto. Então, esse MPS, que acontece no nível tático, ele faz a transição do nível tático para o nível operacional, porque ele vai fornecer para a produção o que ela precisa produzir em cada semana. E isso vai ser a principal entrada da programação da produção, que a partir dessa informação e das demais informações, ela vai fazer duas coisas. Primeiro, calcular as necessidades materiais, que é o MRP, que a gente vai ver mais para frente, e sequenciar a produção, que é definir em que ordem que a gente vai fabricar esses produtos, que a gente vai ver na sequência, tá? Na aula seguinte. Enfim, então, feita essa introdução, né? A gente pode entrar no plano mestre de produção com mais detalhes, na elaboração dele, que é o objetivo dessa aula. Então vamos para o vídeo. Então, para elaborar o plano mestre, ou programa mestre de produção de determinado produto, a gente precisa dessas entradas. Então, essas aqui são as entradas necessárias para a elaboração do plano mestre de produção. Primeiro, a gente tem que saber qual é o estoque inicial, que é o que a gente tem em mãos de cada produto, tá? Imaginando o MPS de um único produto. Então, o que a gente tem em mãos desse produto? Que sobrou, né? Que é o que não foi ainda vendido, né? Do período anterior. Isso é o que a gente tem em mãos. Ela é a quantidade real disponível em estoque, resultante do período anterior. Qual é o tamanho de lote de produção? Que normalmente pode ser o lote econômico, ou um múltiplo desse lote econômico, ou lote mínimo. Então a área, né, de logística ou a área de produção, eles vão fornecer para a gente essa informação sobre o tamanho do lote. Então assim, ó, ainda que a demanda ela precise, vamos supor que a demanda ela fale, eu preciso de 150 unidades para a semana 3. Significa que a gente vai produzir 150 unidades? Não, depende. Depende do quê? De qual é o lote. Se o lote for de 200 unidades, a gente vai produzir 200. Se o lote for de 400 unidades, a gente vai produzir 400. Então isso depende do tamanho do lote. E depende também, naturalmente, da quantidade que a gente já tem em estoque, né? Imagina que o lote seja de 100 unidades e a demanda seja de 150. Então isso vai nos obrigar a produzir 2 lotes de 100. 200 para atender a demanda de 150. Só que, imagina que esse lote é 100, a demanda é 150, só que a gente já tem as 50 unidades em estoque. Então, ó, 100 mais 50, 150, a gente é capaz de atender a demanda. Então, como eu falei, a produção não vai produzir exatamente o que a demanda quer. Depende do que tem estoque, ou seja, depende da política de estoque e depende de qual é o lote, o tamanho do lote de produção. Existe também o chamado estoque de segurança. Então, nesse exemplo que eu dei, a gente produziu exatamente 100 mais 50, 150. A demanda usou todos os 150, ficamos com 0. O estoque mínimo 0 normalmente não é o estoque mínimo utilizado pelas empresas. Normalmente eles utilizam o estoque de 20, de 100, de 200, não importa. Mas sempre tem um estoque que é maior do que 0. É chamado de estoque de segurança, que serve para proteger o sistema da falta de produtos. Então a gente sempre vai manter uma quantidade maior do que a gente espera vender. Para que, caso a demanda seja um pouco maior, a gente tenha uma quantidade de estoque ainda disponível para suprir essa demanda. Esse cálculo do estoque de segurança, ele depende do que a gente chama de nível de serviço, ou nível de atendimento à demanda. O que ele é matematicamente? Ele é a probabilidade de ter o item que a demanda precisa. Então, assim, um nível de atendimento de 99% vai representar uma quantidade em estoque de segurança. Agora, se eu quero um nível de atendimento de 90%, eu posso manter um estoque de segurança um pouco menor. Então, dependendo desse nível de segurança, a gente vai trabalhar normalmente com estoques, né, menores ou maiores. Estoque de segurança menores ou maiores. Então, como eu falei, ele serve para garantir, né, para proteger a nossa demanda da falta de produtos acabados. A informação sobre a previsão de demanda desagregada, porque aqui no MPS a gente quer a previsão de demanda para cada produto. No plano de produção, lá no nível estratégico, né, no plano de capacidade, e no plano de produção, né, no planejamento agregado,
a demanda era agregada. Era uma demanda pensando em família de produtos. Então pouco importava se o nosso produto era vermelho, ou se ele era azul, ou se ele era branco. Se todos eles são fabricados praticamente da mesma maneira, utilizam praticamente os mesmos recursos, a gente vai considerar esses produtos como sendo o mesmo produto, como se fosse um produto só. Porque para previsão, num período de 12 meses, dificilmente a gente vai conseguir saber exatamente quantos produtos vermelho, quantos azuis e quantos amarelos a gente pretende vender, que a gente espera vender. Então, mas é possível a gente prever uma quantidade geral desses produtos. São 5.000 unidades desses produtos que a gente pretende vender. E aí, né, como eu falei, lá no plano de produção, a gente quer obter a capacidade disponível. Ou seja, imagina que a gente tem uma capacidade disponível para produzir 5.000 unidades por dia dessa família de produtos. E aí não importa, né, se for 1.000 unidades do produto A, 2.000 do B e 2.000 do C. Ou 5.000 do A, ou 3.000 do A e 2.000 do C. Não importa qual é a quantidade específica desagregada de cada um deles. Lá no planejamento agregado, não importa, desde que a gente consiga garantir a capacidade projetada, disponível, suficiente para atender a capacidade necessária, a capacidade real, aquela capacidade que vai ocorrer na prática, já especificando, né, a capacidade para cada produto. Então, uma vez que a gente tem a capacidade disponível, né, nessa visão agregada, quando a gente fizer a desagregação aqui no MPS, a gente vai ter a capacidade para produzir cada um desses produtos de demanda desagregada, tá? Então a demanda desagregada é a demanda por cada produto que a gente oferece nesse mercado. Então, o setor de vendas, normalmente, que vai fornecer para a gente a previsão de demanda para esses produtos. E também ele vai ter que fornecer para a gente os pedidos firmes de clientes, que são aqueles que já foram confirmados, são os produtos que a gente já vendeu, né, ou confirmadas ou que já estão comprometidas com os clientes. É importante observar que normalmente essa informação só existe para os períodos iniciais. Então, normalmente, para a primeira semana, segunda semana, terceira semana. À medida que a gente vai avançando, a gente vai tendo menos pedidos firmes, né? Isso porque os clientes não costumam fazer seus pedidos com tanta antecedência assim, né, do que o próprio prazo de entrega dado pelo fornecedor. Assim, pedidos para um futuro muito mais distante do que o prazo de entrega vão ser mais raros, tá? E por fim, o outro parâmetro é chamado de recebimento programado, que são provenientes de períodos anteriores. Então imagina que, não sei, há 2, 3 semanas atrás, eu programei, né, uma fabricação que está para chegar na semana 2 ou na semana 3. Então ele não faz parte desse MPS, né? Só que ele vai ser recebido durante esse horizonte de planejamento. Então podem existir recebimentos que foram programados de períodos anteriores, mas que só vão ser recebidos dentro desse nosso horizonte de planejamento. Bem, como produto da programação da produção, o que a gente tem? Então o que a gente vai obter a partir desses dados de entrada? A gente vai obter um parâmetro de demanda total, que vai ser a soma entre a demanda prevista e a demanda confirmada. Alguns autores, então vamos lá, esse é um caso. Alguns autores eles consideram ou a demanda prevista ou a demanda confirmada. Geralmente ele considera a maior entre as duas. Então se a maior for a demanda prevista, ele vai dizer que a demanda é a demanda prevista. É essa que ele vai considerar no MPS. Se a maior for a demanda já confirmada, ele vai considerar como demanda a demanda confirmada. Então, como eu falei, tem autores que vai considerar a soma das duas. E tem autores que vai considerar ou uma ou outra. Tá, o que a gente vai fazer? No exemplo aqui, que eu vou tratar nessa aula de conteúdo, a gente vai considerar sendo a soma. Só que na aula de questão, que a gente vai ver sobre a elaboração de MPS, eu vou considerar a maior entre as duas. Justamente para quê? Para a gente estudar as duas formas. Tá? Então a gente vai ver as duas. Uma a gente vai ver aqui na aula de conteúdo e a outra forma a gente vai ver na aula de questão, justamente para a gente aprender os dois modelos. Tá, outra informação de saída que a gente vai ter.
o chamado estoque projetado. Então, sabendo qual foi o estoque inicial do período anterior, né, que é o estoque final do período anterior, a demanda, né, e as necessidades de produção de cada período, a gente pode projetar o estoque de produto acabado para cada período nesse horizonte de planejamento. Então a gente vai aprender também a calcular esse estoque projetado, que é a quantidade em estoque em cada período. Bem, o MPS, né, o próprio MPS, a gente vai calcular que é a quantidade que precisa ser fabricado de cada produto em cada período. Então o MPS, que a partir desses estoques projetados, ele vai estabelecer em que período será necessário receber para ressuprir esses estoques. Importante observar que o MPS é a principal entrada da programação da produção. Então, tendo essa informação sobre 300 unidades na semana 3, 600 unidades na semana 5, 300 unidades na semana 8. Então, isso daí vamos supor que seja o nosso MPS. E essa informação é a que vai ser transmitida lá para o nível operacional, lá para a programação da produção, que vai ter que se organizar para garantir a entrega, né, desses produtos nessas quantidades, nessas semanas, tá? Via cálculo do MRP. Então a programação da produção ela é feita, né, o cálculo das necessidades materiais, ele é feito utilizando normalmente o MRP, que a gente vai aprender também. Outra informação, além da informação para a produção, o MPS ele também fornece informações para o setor de vendas. Por quê? No fundo, qual é o objetivo principal do MPS? Sincronizar, criar uma ligação entre o setor de produção e o setor de vendas, para que a produção consiga garantir que o setor de vendas vai receber aquilo que ele prometeu. Tá? Então, uma das informações que a gente vai gerar desse MPS, que é para o setor de vendas, é o chamado de disponível para prometer, ou, né, do inglês, né, seria o ATP. DPP ou ATP, todas as duas siglas são usadas, tá? O ATP seria em inglês, DPP seria em português. Também conhecido como estoque não comprometido. Ele vai permitir à área de vendas, ou marketing, né, de maneira geral, fazer promessas de vendas realistas, ou seja, promessas que podem ser cumpridas pela produção. Então imagina que tem aí uma chegada de 300 unidades na semana 3. Significa que na semana 3... o setor de vendas tem 300 unidades disponível para prometer. Mas 50 dessas unidades já foram vendidas. Então ele tem 250 disponível para prometer. Então a lógica é mais ou menos essa. A gente vai com o exemplo, vai ficar mais claro. E aí está aqui um exemplo de MPS, que é o que a gente vai trabalhar aqui na aula de conteúdo. Então o registro do MPS pode ser feito através de uma planilha de cálculos. Eu, por exemplo, estou usando uma planilha, né? Só que a grande maioria de softwares do tipo ERP, né, que são os softwares de gestão empresarial, eles já incorporam essa lógica do MPS dentro do seu programa, né? Essa tabela aqui é um exemplo de um registro NPS. Tá? Então a gente tem aqui o estoque inicial, que é o estoque do período anterior ao MPS, é o estoque que a gente vai iniciar, o estoque de segurança, que é o estoque mínimo, o tamanho do lote de produção. A gente tem aqui, para cada período, para cada um desses N períodos, pode ser 8, 10, 12 semanas, a gente tem a previsão de demanda para esse produto, os pedidos firmes que já foram contratados, a demanda total, que a gente vai considerar sendo a soma, né, dos dois, os recebimentos programados, né, de ordens passadas, o estoque projetado de cada período, o MPS, que a gente vai enviar lá para o setor de produção, e o ATP, que é o disponível para prometer, que vai ser enviado para o setor de vendas. E aí vamos para o exemplo, então, para a gente poder aplicar essa ferramenta, aprender na prática como que a gente elabora o MPS. Então, imagina uma fábrica de móveis que produz diferentes tipos de cadeira, tá? E aqui nesse momento a gente vai elaborar o MPS para a cadeira de escritório. É uma das cadeiras dela. A previsão de demanda para as primeiras semanas do ano e a gente tem aqui, a gente recebeu do setor de vendas inicialmente a previsão de demanda para as próximas semanas. Então, 50, 80, 100, 100, 120, 80, 80, 80. Então, isso aqui é a previsão de vendas, previsão de demanda desse produto
cadeira de escritório. Sabe-se que o estoque inicial, então, a gente ainda tem uma informação sobre o estoque inicial, que sobrou, a quantidade de cadeiras que tem estoque. É o estoque que está disponível no início desse período. Vai estar disponível a partir da semana 1, que corresponde ao estoque final lá do período anterior. Dessa nossa cadeira é de 200 unidades. E além disso, a equipe de vendas também já fechou alguns pedidos, que são os pedidos firmes, como mostra a tabela a seguir. Ó. Já tem 65 pedidos fechados para a semana 1, 60 para a semana 2, 25, 5, 2, e as semanas 6, 7 e 8 não tem nenhum ainda. O que a gente observa? Ó, que é lógico, né, que para períodos cada vez mais distantes a gente tem menos pedidos confirmados. Então observe que as quantidades correspondentes aos pedidos firmes tendem a ser cada vez menor quanto mais no futuro estiver o período considerado. Naturalmente, à medida que vão transcorrendo as semanas, os pedidos firmes vão aumentando. E a previsão de demanda, né, para aquele período ela vai diminuindo. Então, à medida que a gente vai atualizando esse MPS com novos pedidos firmes, a previsão de demanda ela diminui nessa nossa abordagem, tá? De maneira que a demanda total ela vai ficar mais ou menos a mesma. Pode ser que exista alguma oscilação, mas ela, teoricamente, para esse produto, ela vai ser mais ou menos a mesma. Então, né, como eu falei, né, naturalmente, à medida que vão transcorrendo as semanas, os pedidos firmes vão aumentando e a previsão de demanda ela vai diminuindo, tendo em vista que a equipe de venda está trabalhando para alcançar essa previsão de vendas. Considerem ainda que existe um recebimento programado para a semana 5 de 30 unidades. Então, além dessas informações, a gente tem ainda um recebimento que está programado para ser recebido, né, na semana 5 de 30 unidades. E aí aqui a gente começou já a preencher a nossa tabela. Aqui está o estoque inicial de 200 unidades, a gente tem aqui a previsão de demanda, a gente tem os pedidos firmes, a gente tem a demanda total, que é a soma, né, da previsão com os pedidos firmes, e a gente já colocou aqui para a semana 5, recebimento programado de 30 unidades. A gente já começou a preencher a tabela. Observe que a linha demanda total é a soma da previsão de demanda com pedidos firmes. Tá, como que a gente calcula o estoque projetado? Então, com base no estoque inicial, na demanda total e nos recebimentos programados, a gente pode começar a construir o registro de MPS pelo estoque projetado. Como que é o cálculo do estoque projetado? O estoque projetado para esse período, ele é igual ao estoque inicial, que é o estoque final do período anterior. O que sobrou do período anterior. Mais o recebimento que é programado, mais o recebimento do MPS, que foi produzido, né, que foi programado e produzido nesse próprio MPS que a gente está elaborando, menos a demanda total do período. O estoque projetado é o que a gente tem estoque para aquele período. Ora, soma o que a gente já tinha, mais o que a gente está recebendo, seja programado de MPS, menos o que a demanda vai consumir desse estoque. Então, com isso, a gente consegue calcular o estoque projetado. Então, é importante ressaltar que, aqui só uma observação, caso a gente considerasse apenas os pedidos firmes nesse estoque projetado, essa nossa produção seria chamada de produção sob encomenda, né? Ou seja, a produção só seria iniciada com a confirmação do pedido pelo cliente. Então, esse que é a produção sob encomenda. É uma produção que é programada em cima apenas de pedidos firmes, não sobre previsão de demanda. Por outro lado, se a gente considerasse apenas a previsão de demanda, ou seja, não considerasse os pedidos firmes, a gente estaria produzindo para estoque, porque não necessariamente aquilo que a gente produziu foi vendido, né? Então a gente está produzindo para estoque. Esses estoques são chamados de estoques reguladores. Então a gente produz para estoque regulador. Então a produção abastece o estoque e o estoque abastece a demanda. Ele é regulador nesse sentido, de que ele serve como intermediário entre a produção e a demanda. A produção não está atendendo diretamente à demanda. O que equivaleria a dar um prazo de entrega nulo para o cliente, né? Então aqui, quando a gente produz para estoque regulador, a gente já quer que o estoque esteja abastecido, que o produto já esteja disponível para o cliente no momento que ele quiser. Seria um prazo de entrega nulo para o cliente.
Então, ao considerar tanto a previsão de demanda quanto os pedidos firmes, a gente vai garantir que os pedidos já confirmados vão ser atendidos, mesmo que eles superem a previsão de demanda, e também o atendimento de pedidos que ainda vão ser realizados, que estão aparecendo lá na previsão de demanda, principalmente nas semanas futuras. Considere que o estoque mínimo, então vamos considerar aqui nesse exemplo que o estoque mínimo seja de 50 unidades. Então significa dizer que a gente sempre tem que manter pelo menos 50 unidades em estoque. Então isso significa que o estoque projetado não pode ser menor do que 50 unidades. Se isso ocorrer, tá. Se ele não for menor do que 50 unidades, ok. Mas e se ele for menor do que 50 unidades? O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que acionar a produção. Através do MPS, a gente vai acionar a produção para que ela forneça um lote desse produto para que o nosso estoque, então, supere o estoque mínimo, seja maior do que as 50 unidades. Então, quando o estoque for menor do que o estoque mínimo, ou seja, quando o estoque for menor do que 50 unidades, será necessário produzir uma novas unidades do produto, de modo que o estoque projetado supere esse valor de 50 unidades. Então, tendo como base a fórmula para o estoque projetado, aquela fórmula anterior, é possível obter o estoque projetado para a semana 1. Então, qual era o estoque inicial? Lá do problema, 200 unidades. Mas, quais são os recebimentos programados para essa semana? Não tem, é 0. Qual é o recebimento de MPS para essa semana? Não tem, é 0. Menos a demanda total da primeira semana, que é 115. Aqui, demanda total da primeira semana, 115. Então, fazendo essa conta, a gente vai ter o estoque projetado para a primeira semana. 85 unidades. 85 unidades é maior do que o estoque mínimo? É. Então tá ok. Estoque projetado de 85 unidades está ok. Então tá aqui, estoque projetado para a semana 1, 85 unidades. Beleza? Então a gente preencheu a primeira coluna de estoque projetado, né? O estoque projetado para a semana 1. Esse estoque projetado da semana 1 é o que sobrou na semana 1 em estoque. Significa que essas 85 unidades é justamente o estoque inicial da semana 2. Esse estoque projetado da semana 1 é o estoque final da semana 1, 85, que representa o estoque inicial da semana 2. Então, com isso, a gente consegue calcular também o estoque projetado para a semana 2, que é o que a gente vai fazer agora. Qual é o estoque projetado para a semana 2? Estoque inicial, 85. Recebimento programado, não tem. MPS, não tem. Qual é a demanda da semana 2? 140, Aqui a demanda da semana 2, 140. Fazendo 85 menos 140, isso dá menos 55 unidades. Opa! O que significa esse menos 55? Significa que a gente precisaria de pelo menos 55 unidades para atender a demanda. Só que observando o nosso estoque mínimo, isso está demonstrando que, além disso, né, além de estar faltando 55 para atender a demanda, ainda assim, né, ele ainda é menor, né, do que o estoque mínimo. Ou seja, significa que na prática a gente precisaria de 55 mais 50, né, de 105 unidades, né, para poder atender essa demanda e também o estoque mínimo. Tá, qual é a lógica que a gente vai usar? Esse valor é menor do que o estoque mínimo? É menor. Se ele é menor do que o estoque mínimo, então a gente vai precisar receber um lote desse produto na semana 2. É isso que significa. É para isso que serve a gente comparar o estoque projetado com o estoque mínimo, para a gente saber se é necessário ou não a produção de um lote para essa semana. Uma observação importante é que se o lote mínimo não fosse especificado, a gente consideraria ele sendo 0. Aí a gente compararia com 0, né? Como a gente tem o lote mínimo de 50, a gente está comparando com 50, observa que menos 55 é menor do que 50, e, portanto, a gente vai ter que receber unidades do produto para atender a demanda da semana 2. Vamos considerar nesse exemplo que a produção da cadeira de escritório seja feita em lotes múltiplos de 300 unidades. Tá? Então, ou a gente produz 300, ou 600, ou 900. Essas são as opções, né? 1.200, 1.500. Essas são as opções de lote que a gente tem para esse produto.
Essa informação sobre o recebimento do lote vai aparecer na linha do MPS, para esse período, né? Em que o produto vai ter que ser recebido. Então vamos considerar na semana 2, então, que a gente tenha um recebimento de 300 unidades. Ora, se a gente tiver um recebimento de 300 unidades, qual que vai ser o estoque projetado para a semana 2? 85 mais 0, mais 300, menos 140, que é a demanda, e isso vai dar 245 unidades. 245 unidades é maior do que 50? É. Então, está aprovado, está correto, está autorizado. Então, ó, como 245 é maior do que 50, o estoque projetado ficou então em 245 e olha, semana 2 a gente vai precisar ter um recebimento de MPS. Então a gente vai ter que receber um lote de 300 unidades desse produto na semana 2. E aí com isso a gente vai seguir a lógica. A gente tem agora estoque inicial para a semana 3, 245, mais 0, né? Porque a princípio a gente não está considerando nenhum recebimento, nenhum MPS, menos 125. Então 245 menos 125 é 120. 120 é maior do que 50. Então a gente vai manter o estoque projetado para a semana 3 como 120. Esse 120 é o estoque inicial da semana 4. E aí fazendo 120 menos 105, isso dá 15. 15 é menor do que o estoque mínimo. Significa que para a semana 4 a gente vai precisar de um MPS de 300 unidades. A gente vai precisar pedir para o setor de produção um lote de 300 unidades desse produto. Então ali, ó, semana 4, 120 menos 105 dá 15. 15 é menor do que 50. Então vamos ter um recebimento de 300 unidades para essa semana 4. Agora sim, ó, 120 mais 0 mais 300 menos 105 dá 315. Esse então vai ser o estoque da semana 4, projetado para a semana 4. E a gente tem o recebimento de 300 unidades de MPS, tá? 315 agora é o estoque inicial da semana 5. E aí por aí vai, né? Para a semana 5, 315 tem o recebimento programado de 30 unidades. A gente não pode esquecer, ó, tem o recebimento programado de 30 unidades. Então 315 mais 30 mais 0 menos 22 deu 223, maior do que 50. 223, né, que é o estoque inicial da semana 6, mais 0 menos 80, 143, maior do que 50. Semana 7, 143 mais 0 menos 80, 63. 63 é maior do que 50. Agora na semana 8, ó, 63 menos 80 deu menos 17. Então a gente vai ter que pedir um lote de 300 para a semana 8. E aí a gente vai ficar com 63 mais 300 menos 80, 283 unidades, que é o estoque projetado para a semana 8, que é o estoque inicial para a semana 9. Ou seja, esse 283 unidades, nesse momento, representa o estoque inicial para o próximo MPS que a gente for fazer, para a semana 9, né? E aí está aqui a tabela preenchida, tá? A gente observa aqui cada estoque projetado que a gente calculou e os MPS que foram pedidos, né, em cada período, para que a gente consiga suprir essa demanda, para que não falte item, para que o nosso estoque projetado não fique menor do que o estoque de segurança. Beleza? Então com isso a gente aprendeu a preencher a etapa MPS. É assim que a gente gera um MPS. É assim que a gente gera as informações que vão ser disponibilizadas para o setor de produção. Então a programação da produção ela recebe essa quantidade de 300 unidades desse produto na semana 2, 300 na semana 4 e 300 na semana 8. Então ele se programa, a produção ela vai se programar para que ela consiga disponibilizar essas 300 unidades desse produto na semana 2, as 300 na semana 4 e as 300 na semana 8. Então essa informação ela é a entrada, né, uma das principais entradas da programação da produção no nível operacional. E aí, né, então os resultados são as linhas estoque projetado e MPS. O estoque projetado pode ser utilizado para obter o estoque médio nos 8 períodos. Então se a gente somar o estoque e dividir por 8, a gente tem o estoque médio. Lembrando que estoque é custo. Talvez se a gente diminuir o tamanho do MPS, diminuir lá o tamanho do lote econômico, a gente vai visualizar o quê? Se diminuir o lote econômico, vai diminuir o estoque médio.
Se diminui o estoque médio, diminui o custo. Então a gente precisa também, né, nessa questão de tomada de decisão, explorar algumas alternativas que possam ser mais viáveis economicamente. Então, nesse aspecto, deve-se notar que, ao reduzir o tamanho do lote de fabricação, o estoque projetado e, consequentemente, o estoque médio vão diminuir, resultando em um custo de estoque menor. Entretanto, né, lembrando que lotes menores significa que a gente vai produzir mais lotes. Mais lotes significa que a gente vai ter que fazer mais configurações na máquina. E a configuração, né, ou preparação da máquina também gera um custo. O que vai definir, então, esse lote econômico é justamente aquele cálculo do lote econômico. Nesse caso, né, o lote econômico de fabricação, que é aquele lote que minimiza o custo total de preparação mais estoque. Outra observação importante é referente ao lead time de entrega desses produtos fabricados. Nesse exemplo, a gente considerou que o lead time é igual a 0. Significa que a gente fez o pedido na semana 2, recebeu as 300 unidades na semana 2. Caso existisse um lead time maior do que 0, de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, a gente teria que planejar esse MPS para semanas anteriores, né? Então, se o lead time fosse de 1 semana, significa que o MPS iria iniciar, nesse nosso exemplo, na semana 1, 3 e 7, e aí ele estaria disponível na semana 2, 4 e 8. Então vai ter um MPS, teria uma linha, né? MPS inicial, que é quando a gente inicia o MPS, e teria uma linha MPS final, que é essa, né? Que é onde a gente de fato recebe o MPS. Seria a própria linha do MPS desse exercício. Então, como eu falei, na aula de questão, eu vou também tratar de um exemplo que existe um lead time. E aí a gente vai ter uma linha de MPS inicial e vamos ter uma linha do próprio MPS, que é essa linha que a gente já tem. Tá? Então, a partir desses resultados, é possível determinar o estoque disponível para prometer. Então, agora a gente vai ver o cálculo do ATP que a gente vai transmitir para o setor de vendas. Essa informação é importante para o pessoal de vendas, que necessita saber a cada instante quanto de produto eles dispõem para vender, ou seja, o que é disponível para prometer. E essa é a função fundamental do MPS, criar um programa de produção e de vendas realista e que esteja coerente com as informações disponíveis. Tanto a área de produção quanto a área de vendas devem estar comprometidas com esse MPS, a fim de garantir a coerência de suas ações, promovendo assim o atendimento aos clientes nas quantidades e nas datas prometidas, e também reduzindo os estoques e evitando mudanças drásticas na programação da produção. Então, se o MPS estiver ok, a programação da produção vai ocorrer de maneira muito mais natural e o setor de vendas vai ter muito mais facilidade de prometer, né, os produtos que ele pode entregar para os seus clientes. Lógico que para isso dar certo, tanto o setor de vendas quanto o setor de produção, eles precisam estar trabalhando no sentido de garantir que esse MPS seja realizado. O estoque disponível para prometer, que é o ATP, é a porção do estoque dos recebimentos futuros que não estão ainda comprometidas para cliente. À medida que o tempo passa, novos pedidos firmes vão sendo fechados pela equipe de venda, consumindo essa previsão de demanda. E aí o ATP de um determinado período vai representar a quantidade que, de acordo com o programa de produção, a equipe de venda tem, né, para prometer entregar aos seus clientes em cada período. Então, para entender, a gente vai considerar também um ATP incremental. Então, existe, além do ATP, existe também o ATP incremental, que é quanto de cada recebimento gera disponibilidade para prometer até o próximo recebimento de MPS. Então, só faz sentido calcular o ATP no instante inicial do plano e nos períodos em que ocorre produção. Então, ó, o ATP ele só vai aparecer na semana 1 e nas semanas que tem recebimento de MPS, tá? Então, ele só faz... Por quê? Imagina que a gente recebeu agora um MPS de 300 unidades. Recebemos agora na semana 3, 300 unidades. O próximo recebimento só vai ser na semana 6, vamos supor. Então, essas 300 unidades vão ser as que vão estar disponíveis para prometer ao longo a partir da semana 3 e, naturalmente, para a semana 4, para a semana 5. Quando chega na semana 6, a gente recebe um novo lote. E aí a gente calcula novamente esse nosso ATP.
Então o ATP ele considera, naturalmente, ele é considerado nos momentos em que a gente recebe esse lote, tá? Entretanto, em qualquer período que está disponível é o ATP acumulado. Então a gente vai calcular tanto o ATP quanto o ATP acumulado, que auxilia a equipe de vendas a fornecer prazos realistas para os clientes. Então vamos lá, vamos para o cálculo, né? Então a gente tem aqui a tabela, que foi o resultado do exemplo anterior. Então o que a gente vai fazer? A partir dessa tabela a gente vai calcular o ATP e vamos calcular esse ATP acumulado, né? Ou ATP incremental. Para calcular o ATP do primeiro período, a gente vai subtrair do estoque inicial todos os pedidos firmes até o período 1, pois o próximo recebimento ocorre no período 2. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o estoque inicial e vamos subtrair os pedidos firmes até o período em que a gente recebe o primeiro MPS. Então se o primeiro MPS, vamos supor que ele só ocorresse na semana 4, não tivesse esse aqui, só ocorresse na semana 4. A gente pegaria as 200 unidades e subtraria do pedido firme da semana 1, da semana 2 e da semana 3. Então a gente faria 200 menos 65, menos 60, menos 25. Como o MPS a gente recebe na semana 2, então a gente vai subtrair o 200 só da semana 1. Então a gente vai fazer 200 menos 65. E esse resultado, né, 135, é o ATP da semana 1. É o que a gente tem disponível para prometer na semana 1. A gente tem 200, 65 já foram vendidos, né, já foram comprometidos. Sobrou quanto? 135, é isso que está disponível. Então significa que existem 135 unidades disponíveis para prometer a novos clientes. São 135 unidades que ainda estão disponíveis a pedidos firmes do período atual e dos períodos futuros. Então para a semana 1, a gente tem 135 unidades disponíveis. Em seguida, a gente vai considerar, né, vai calcular o ATP, considerando a semana 2 e 3. Por que a semana 2 e 3? Porque a gente recebe o MPS na semana 2 e só vai receber o próximo na semana 4. Então a gente vai considerar a semana 2 e 3. Então a gente vai pegar esse 300 e vai subtrair do pedido firme da semana 2 e da semana 3. 300 menos 60 menos 25. Então, para calcular o ATP da semana 2, vai subtrair do lote a ser recebido via MPS nesse período todos os pedidos firmes, né, os compromissos, até a semana 3. Então, 300 menos 60 menos 25, a gente tem 215 unidades para prometer. Então, aqui nessa lógica, a gente está supondo que na semana 1 a gente tenha vendido todas as 135. Então, se a gente vendeu todas as 135, significa que a partir da semana 2 e na semana 3, a gente só pode prometer em função do que a gente tem para receber, que são as 300 unidades. E aí 300 menos os pedidos firmes que a gente já tem, 60 menos 60 menos 25, a gente tem disponível para prometer na semana 2, 215 unidades. Então na semana 2 a gente pode prometer isso. Esse resultado considera, né, que uma vez que a gente tenha vendido todas as 135 unidades, o estoque projetado vai alcançar 0 unidades, então é possível prometer, garantir com certeza que haverá 215 unidades para as semanas 2 e 3. Tá? Analogamente, considerando o caso em que todas essas 215 unidades foram vendidas, a gente vai calcular agora o ATP para a semana 4, que é quando a gente recebe o novo MPS. Então olha aqui no exemplo. Ó. A gente recebe na semana 4 e depois só vai receber na semana 8. Então para o ATP da semana 4, a gente vai descontar o pedido firme da semana 4, 5, 6 e 7, tá? Então vai ser para todas essas semanas. Nesse exemplo, a gente só teve pedido firme para a semana 4 e 5, né? Então a gente vai fazer 300 menos 7, que é igual a 293. Então tá aqui, ó. 300 menos 5 menos 2, 293, que é a quantidade que vai estar disponível para prometer nas semanas 4 até a 7. Então observe que nesse exemplo, por simplificação, a gente desconsiderou o recebimento programado de 30 unidades, tá? Então desconsidera ele. E para a semana 8, a gente tem 300 unidades que a gente recebe do NPS, não tem nenhum pedido firme, então para a semana 8, aqui é para a semana 8, tá? Para a semana 8, a gente tem então 300 unidades disponíveis para prometer. E aí tá aqui a tabelinha preenchida, ó. O 135, que é o ATP da semana 1, 215,
o ATP da semana 2, da semana 4, 293 e as 300 unidades. A gente não tem nenhum pedido firme ainda para a semana 8. A gente tem disponível todas as 300 unidades que a gente vai receber do MPS. E aí também, né, como eu falei, além do ATP, é comum a gente calcular também o ATP acumulado. O ATP acumulado é simplesmente fazer a soma acumulada desses ATPs, tá? Então é importante ressaltar que no curto prazo a maior parte do estoque ou desses recebimentos já foi comprometida com pedido firme, e aí por isso a gente tem menor disponibilidade para novas vendas. A gente vai observar que o ATP ele é menor e ele vai aumentando à medida que a gente tem maior disponibilidade. No início, como a gente já tem mais pedidos comprometidos, a gente tem um ATP menor. Tá? Conforme se avança no tempo, há menos produtos comprometidos e pedidos firmes e mais para atender às vendas futuras. Naturalmente, à medida que novos pedidos vão sendo realizados, essa tabela vai sendo atualizada e, consequentemente, a linha do ATP também vai se alterando, né? Reduzindo a sua disponibilidade no período correspondente. E aí, né, agora vamos chamar de ATP acumulado. O que é o ATP acumulado? Esse ATP acumulado ao longo dos períodos é um parâmetro que auxilia no processo de vendas porque fornece informações para a equipe de vendas prometer aos clientes prazos e quantidades realistas. O ATP acumulado ele consiste na soma acumulada dos ATPs. Então aqui, ó, na semana 1, qual é o ATP acumulado? É o único que a gente tem, é o 135. Então o ATP acumulado é o próprio 135. Quando a gente chega na semana 2, a gente tem 215. Então, na semana 2, a gente tem 350. Significa o quê? Caso a gente não tenha nenhum novo pedido firme na semana 1, esses 135 que estavam em estoque, né, que estavam disponíveis a prometer na semana 1, vão se acumular com o que está disponível para a semana 2. E aí, né, 135 mais 215 vai dar 350. Então, 350 para a semana 2, 350 para a semana 3. Se não tiverem novos pedidos, além desses que estão computados, a gente vai somar com o disponível para prometer da semana 4, 350 mais 293, 643. 643, 643, 643. Finalmente, na semana 8, 643 mais 300, 943. Com isso, a gente aprendeu a calcular o MPS e o ATP. Tanto o ATP do período, quanto o ATP acumulado. Que são as informações que vão MPS para o setor de produção, para a programação da produção, e o ATP vai lá para o setor de vendas. Tá bom? Importante notar que conforme novos pedidos são feitos, as colunas do ATP acumulado, né, também vão sofrer redução. Esse resultado mostra ainda que, por exemplo, nesse instante, a gente tem disponibilidade de 135 unidades desse produto a ser prometida para a semana 1, que é o ATP acumulado, né? 350 a serem prometidas para a semana 2 e 3. Que mais? 643 para as semanas 4, 5, 6 e 7 e 943 para a semana 8. Como discutido anteriormente, o MPS é a principal entrada da programação da produção no nível operacional. A partir desses dados referentes às quantidades de cada produto acabado, aqui a gente só fez para um. A gente tem que fazer o MPS de todos, tá? De todos os produtos. Por isso que é muito mais comum a gente ter um programa para fazer isso para a gente, né? Que vai auxiliar a gente a elaborar esse MPS. Aqui a gente está fazendo no braço, né? Na mão. Por isso que tem o trabalho, mas um programa faz isso, o algoritmo, né? Ele vai fazer isso automaticamente. Então, a partir desses dados, das quantidades de cada produto acabado em cada período, é possível calcular as necessidades de materiais, componentes, matérias-primas que a gente precisa adquirir, né, e produzir para que a gente tenha essas quantidades. No nosso exemplo, né, 300 unidades, cadê? No nosso exemplo, 300 unidades na semana 2, 300 na semana 4 e 300 na semana 8 desse produto acabado. Que, por sua vez, né, atenderá a demanda total. Então, o MPS, atendendo ao MPS, a gente atende a demanda, né, tanto os pedidos firmes ou previsão de demanda de cada produto, vai regular os níveis de estoque de produtos acabados, que são os estoques projetados, para cada período, tá? Garantindo, assim, que o sistema funcione. Tá bom? Então, fechamos esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo.
Valeu!